Bem, meus irmãos, nós vamos dar início ao culto desta noite com uma oração. Oremos. Santo e eterno Deus, nós te louvamos agradecidos pelo privilégio que concede a cada um de nós de podermos estarmos reunidos nesse momento para te prestar culto como lhe é devido. Perdoa, Deus, o nosso pecado, a nossa falha diante de ti, fortaleça-nos cada vez mais, nos orientando, nos fortalecendo, exortando, para que possamos, ó Deus, assim termos um padrão de vida de acordo com as tuas sagradas palavras. Obrigado por todas as bênçãos e esteja conosco neste momento. E que esse culto, ó Pai, seja uma oportunidade de salvação para aquele que ainda não conhece a Jesus. É o que nós clamamos no nome glorioso de teu Filho amado. Amém, Pai. Meus irmãos, o texto de hoje que nós vamos estudar está registrado no Evangelho de João, lá no capítulo 8. E nós vamos fazer uma leitura desse texto, do 21 até o 34. 8 é quando Jesus defende a sua missão e autoridade. De outra feita lhes falou, dizendo: vou retirar-me, e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Então diziam os judeus: terá ele acaso a intenção de suicidar-se? Porque diz: para onde eu vou, vós não podeis ir? E prosseguiu: vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados. Se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Então lhe perguntaram: quem és tu? Respondeu-lhe Jesus: que é que desde o princípio vos tenho dito? Muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar. Porém, aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo. Eles, porém, não atinaram que lhes falava do Pai. Disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me enviou. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Diz essas coisas, muitos creram nele. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendências de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livre? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo que o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, e o filho sim para sempre. Até aqui, meus irmãos, nós vamos estudar hoje a verdade e a mentira da ilusão que é vivida por todas as pessoas que não aceitam Jesus Cristo como o caminho, a verdade e a vida. Jesus diz nesse texto que conhecereis a verdade vos libertará. E mais para frente ele vai dizer: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se nós olharmos para a história da humanidade, nós podemos perceber, nós que já somos convertidos, tocados pelo Espírito Santo, que já conhecemos as coisas espirituais, nós podemos ver nitidamente que o mundo vive uma mentira. Que o mundo está vivendo dentro de uma ilusão, sendo enganado. E daí nós entendemos o porquê que Jesus veio ao mundo e disse que eu sou a verdade. E porquê que ele disse: conhecereis a verdade. Aí a verdade é essencial para o ser humano, porque o ser humano realmente está sendo enganado. E por incrível que pareça, meus irmãos, há pessoas na igreja que de vez em quando se deixam enganar pelas aparências das coisas, se deixam enganar por vãs filosofias, se deixam enganar a ponto de acharem que não há consequência para os seus próprios erros. E assim, meus irmãos, a ilusão permeia não só no mundo, mas também permeia no coração
dentro das igrejas, dentro do nosso povo, dentro de nosso coração. Há momentos que nós ficamos iludidos com certas coisas e aí nós começamos então a optar por outra forma de viver diante de Deus, e aí nós vamos descobrir lá na frente que nós estávamos sendo enganados. E glória a Deus que nós, os crentes, temos esse privilégio de conhecermos a verdade. Porque se nós não conhecermos a verdade, pode ter certeza absoluta no vosso coração, vai ser enganado e iludido por uma mentira que está por aí. Nós temos que tomar muito cuidado. E quando eu digo a vocês que que o ser humano está enganado, assim como nós também estávamos, tá? Nós damos glória a Deus porque Ele nos libertou da mentira, Ele nos libertou do mentiroso, Ele nos tirou do mundo da ilusão e nos trouxe para a realidade. Essa é uma questão muito séria, meus irmãos. A realidade para onde caminha a humanidade, a realidade após a morte, a realidade após o inferno, da existência do inferno, a realidade da existência do diabo. Tem pessoas que estão sendo iludidas que essas coisas não existem, que essas coisas são brincadeiras, são filosofias. Tem pessoas já querendo assegurar que o inferno foi registrado na Bíblia para meter medo nas pessoas procurarem o céu. Qual é a verdade? Jesus deixou bem claro a verdade. Porque ele disse, eu sou a verdade. E ele disse, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Libertar do quê? Libertar da mentira, da ilusão. Nós vamos saber, meus irmãos, a ilusão. O que vem a ser ilusão? A ilusão tem a capacidade de ofuscar a razão para que não se possa discernir a realidade dos fatos. Ser iludido é ser enganado. Viver uma ilusão significa viver um engano, viver uma percepção falsa da realidade. Viver uma percepção falsa da realidade. A verdade é também a afirmação do que é correto, de que é seguramente certo e está dentro da realidade apresentada. Meus irmãos, o mundo vive num curso da ilusão. Os irmãos, com certeza, alguns já viram na televisão, os ilusionistas, aqueles que conseguem fazer parecer realidade uma coisa que não é? Mas convence. Mas se nós estivermos olhando de fora, nós vamos ser convencidos que aquilo é real. E quando nós entramos na palavra de Deus, ela foi deixada aqui para nós estudá-la, para aprendermos a discernir, a separar, a ter capacidade de discernimento, sairmos do campo da ilusão e entrarmos no campo da realidade. E o campo da realidade é o campo da verdade. Então, amados, hoje nós vamos aprender algo muito essencial à vida cristã, para não cairmos na armadilha da ilusão. Porque a armadilha da ilusão traz ao pecado. O pecado ilude de tal forma, convence, persuade, tá? O pecado persuade de tal maneira que chega a concluir, a colocar no nosso coração que aquilo ali nem é pecado. Uma capacidade muito grande de iludir o homem que está fazendo coisa errada e que aquilo não está errado. Por isso que nós temos que ter experiência da verdade, para saber que aquilo está errado só em Cristo Jesus. Pessoas que estão ainda se arrastando com seus vícios, não conseguem se libertar. Por quê? Porque só Jesus pode libertar. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não continue vivendo o mundo da ilusão e da mentira. O mundo todo jaz no maligno, vivendo essa ilusão que está levando o homem para o inferno. Por isso Jesus veio ao mundo lutar contra isso, revelar a verdade. Se não viesse ao mundo, meus irmãos, todo mundo estava sendo enganado até hoje. Mas Jesus veio e explica a verdade, mostra a verdade, vive a verdade, é a verdade. Ele é a essência da verdade. E mesmo assim as pessoas estão querendo rejeitar, porque o pecado da ilusão leva-os a acreditar que Jesus não é nada disso.
Mas a palavra de Deus deixa isso muito clara. Para nós que somos crentes, vamos viver essa verdade constantemente, para podermos revelar ao mundo a verdadeira salvação em Jesus Cristo, que é a única verdade. Nós temos que acreditar que temos que ser salvos dessa ilusão. Se Jesus não vier e nos libertar dessa ilusão, desse mundo de pecado, não tem saída. O coração é enganoso mais do que todas as coisas. Quando o coração se convence que uma mentira é verdade, dificilmente vai voltar atrás, porque não encontra razão para voltar. Primeiro ponto, nós vamos destacar aqui a ilusão de liberdade. Nesse contexto do texto, nós vamos encontrar Jesus Cristo discutindo com os judeus, e os judeus carregavam consigo no período de Cristo que eram pessoas livres. Completamente livres. Jesus disse assim, conhecereis a verdade. Ele diz assim, como dizes para nós conhecermos a verdade, nós nunca fomos escravos de ninguém. Evidentemente, eles não estão falando que esqueceram a escravidão no Egito, 430 anos, escravidão na Síria. Não. Eles estão dizendo que eles nunca foram escravos de religiões do mundo. E que permaneceram a mesma coisa, e que isso simplesmente bastava. Estavam iludidos, e ainda estão iludidos. Iludidos, meus irmãos. Tá? Iludidos com a ilusão de cumprir as exigências da lei. Eles achavam que tinham condições de cumprir a lei. Chegaram a dizer isso para Jesus. Jesus está dizendo para eles assim, vocês estão enganados. E começaram a dizer assim, nós somos filhos de Abraão. Jesus falou, vocês estão sendo enganados que são filhos de Abraão, vocês não são. Nós estamos falando de coisas espirituais aqui, não estamos falando de coisas do sangue e da carne. Eles são filhos de Abraão da aliança que Deus fez com Abraão, mas espiritualmente não são filhos de Deus. Jesus disse isso para eles, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês fariam as obras de Abraão, e Abraão não queria me matar, e vocês querem me matar. Imagine o grau de ilusão que eles estão vivendo. Achando que não precisa de mudar, não precisa aceitar Jesus, não precisa crer em Cristo. Quando Jesus está dizendo para eles, não é nada disso que vocês estão achando que é. Uma das discussões mais difíceis da Bíblia está aqui nesse texto, de João 8. Existe uma forma de Jesus querer ensinar a missão dele, e a missão dele é trazer a verdade, e o povo rejeitar a verdade com argumentos procedentes da mentira altamente convincente, de querer até mesmo convencer Jesus, ao ponto de Jesus dizer, quem de vós me convence de pecado? São filhos da aliança. Eles têm que aprender uma coisa muito simples. Tá? Estão vivendo numa ilusão que são livres, mas são escravos da religião. E a religião não salva ninguém. E eles desenvolveram um sentimento que, baseado pela lei e a religião que eles creram, eram realmente livres. Jesus disse para eles, vocês não são livres. Vocês são escravos da religião. São escravos da lei. Escravos do pecado. Vocês não conseguem nem perceber ao grau elevado que está essa escravidão, ao ponto de secar permanentemente o homem. E eles disseram muito simples isso, tá? Ninguém consegue ver os seus próprios pecados. Não precisa olhar para o mundo, não, olha para nossas próprias vidas. Nós devemos olhar para nós mesmos e vermos, meus irmãos, o quanto nós não conseguimos ver pecados que estão em nós, que nós achamos que não temos, e que não somos assim. Por isso Jesus Cristo de vez em quando tem que nos provar, nos testar, para exteriorizar sentimentos que nós temos dentro de nós que achamos que não temos, porque o pecado nos engana. Mas nós, os salvos, sabemos discernir essas coisas. Paulo deixa isso muito claro, sabemos discernir. As coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então nós não podemos estar aí achando, tá, que nós simplesmente não existe a capacidade de vivermos enganados. Podemos ser enganados, é porque Jesus não tem permitido e tem nos convertido, não convencido, ele tem nos convertido, nos converteu para a salvação. Qualquer crente que conhece a palavra de Deus, sentar numa igreja e começar a pregar heresia, na mesma hora ele sente a diferença. Basta duas palavras, às vezes uma palavra só, para nós sabermos que aquilo ali não condiz, nem está na Bíblia.
porque nós temos uma capacidade de discernimento muito grande. Glória a Deus, porque Ele nos tirou desse mundo de ilusão, de mentira, escravo do pecado. Sois escravos do pecado, e o pecado não permite ver seus próprios erros. O judeu está aqui cheio de pecado, dizendo para Jesus Cristo que nós não fomos escravos de ninguém, porque somos filhos de Abraão. Jesus falou, vocês não são filhos de Abraão. Se vocês fossem filhos de Abraão, vocês estariam fazendo as obras dele. Vocês não fazem. Eles estavam confundidos de novo, iludidos que por serem filhos da aliança e que estavam debaixo da lei, eles estavam libertos. Estavam livres. Mas só que a Bíblia ensina, meus irmãos, que a lei não liberta, a lei mata. Sabe quem liberta? A graça, a misericórdia de Deus. Ela é que liberta. Por isso Jesus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Para conhecer a verdade é necessário estar debaixo da graça de Deus, debaixo da misericórdia eterna de Deus. Para termos um encontro com essa verdade, só a graça de Deus. Porque se ficar debaixo da lei, vai morrer pela lei. A ilusão de liberdade. Eu sou livre. Eu vou e venho, faço o que quero. E ilusão, pura ilusão. Ninguém faz o que quer. Toda a criação obedece à agenda de Deus. Não existe essa ilusão de achar que nós temos domínio sobre o tempo, que nós achar que temos domínio sobre o nosso futuro. Não temos. E de achar que não tem pecado e que está tudo sendo feito certinho e que você pode ser salvo pelas tuas boas obras. Tu não vai ser salvo pelas tuas boas obras. Tu vai ser salvo pela graça e a misericórdia de Deus. Sai do mundo da ilusão. Sai fora do mundo da ilusão. Vem para dentro do mundo da realidade. A realidade é essa. Essa é a grande realidade. Porque a verdade, ela é real. O segundo ponto é, a verdade é real. Quanta gente está achando, meus irmãos, que não existe inferno. Sabe aonde que o rico descobriu a existência do inferno, da parábola lá de Lucas, do rico e Lázaro, 16? Lucas 16. Lembra bem de uma coisa, hein? Sabe onde ele descobriu que existe inferno? Lá no inferno. Porque a verdade é real. É extremamente real. A verdade traz resultado desta liberdade. Isso mesmo. Verdadeiramente livre é o crente salvo por Jesus Cristo. Mas não pense que essa liberdade que é registrada na palavra de Deus é liberdade para continuar pecando, porque não é, porque Paulo deixa isso muito claro. Antes eu era escravo do mundo, agora sou escravo de Cristo. Estou me sujeitando à vontade soberana dessa sagrada palavra, das Escrituras. Não viva no mundo da ilusão, viva a realidade da palavra, porque ela é real. Não existe uma promessa que não se cumpriu. Não existe uma verdade ensinada aqui que pode ser contradita. A verdade é absoluta e não é relativa. Ela é absoluta em Cristo. Ninguém pode relativar a verdade, porque ela está em Cristo. Quando Pilatos pergunta o que é a verdade, ele não quer nem sequer receber a resposta, ele continuou o assunto dele sem ouvir a resposta. A verdade é real. Livres do pecado que leva para a morte, certeza de ser perdoado. Meu irmão que está me ouvindo agora, que tem Jesus, nós temos certeza que nós fomos perdoados e que Jesus Cristo morreu naquela cruz. Essa é a verdade. Nós fomos convencidos pela fé do que o que aconteceu naquela cruz foi em nosso benefício. Porque essa é a realidade. Esses são os fatos. E são realidades que podem ser comprovadas. Por isso ela é real. Você acha que se aquilo não fosse uma grande verdade comprovada, existiria igreja? Milhares e milhares de pessoas estão sendo salvas por Jesus Cristo, que morreu naquela cruz. Isso é uma verdade que não pode ser contestada. Quantas pessoas mudam seu comportamento, mudam de vida, aceitam Jesus Cristo como seu único e eterno Salvador e realmente se transformam numa outra criatura. Isso é real. Você deve ter essa experiência de quem éramos e quem somos.
Amigos que eram de uma maneira completamente diferente do que é hoje. Hoje foram transformados. Isso é real. O resto é ilusão. A ilusão acha que não precisa mudar porque está no caminho certo. Não está. Não é? Não está no caminho certo. Temos certeza do perdão e temos certeza que nós podemos pregar essa mensagem. A mensagem do perdão. Nós podemos dizer para as pessoas que estão em pecado: creia no Senhor Jesus Cristo porque Ele perdoa os teus pecados. Sim, meus irmãos. Ter certeza da salvação, livres do medo. Certeza da salvação é uma realidade na vida do crente. Apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 16, ele diz: porque o Espírito testifica com voz de Espírito que verdadeiramente sois filhos de Deus. Hein? Verdadeiramente sois filhos de Deus. Quando chega lá em João 1,12, nós entendemos: a todo aquele que crê, deles o poder de serem feitos filhos de Deus, convertidos, salvo. Nós cremos nisso, não é porque nós queremos crer, foi porque Ele imputou isso a nós, pela graça e sua misericórdia eterna. Saímos do campo da ilusão de que todo mundo vai para o céu. Já notou? Vai todo mundo para o céu. Dá a impressão que o inferno vai ficar vazio. Porque não tem ninguém que mora, que via todo mundo é bonzinho. Crê no Senhor Jesus Cristo como seu único e eterno Salvador. Aí sim, você saiu do mundo da ilusão, da mentira. Porque essa conversa que todo mundo vai para o céu é mentira. Só vai para o céu aquele que Jesus salvou. Aquele que Deus salvou em Cristo. Porque senão não vai. Tá? Ter certeza da salvação, livres do medo do inferno, é uma pessoa. Você sabe o que é verdade? É uma pessoa. É Cristo Jesus. Isso mesmo. Jesus Cristo é a verdade. Se você olhar para Jesus Cristo, você vai encontrar nele toda a verdade. A verdade humana está ali. A verdade divina está ali. A verdade das consequências do pecado está em Cristo Jesus naquela cruz. Temos que desenvolver esse tipo de sentimento em nosso coração para olhar para aquela cruz e ver que naquela cruz ali existe sim uma grande verdade. Fomos nós que colocamos ele lá. Não viva no mundo da ilusão achando que teus pecados já foram perdoados sem Jesus e que você pode adentrar ao céu sem Jesus. Não dá para entrar no céu sem Jesus. A porta é estreita porque ela tem a altura e a estatura de Jesus. Não é qualquer um que entra no céu, não entra nem com mochila. Não dá para entrar com pecado, não dá para carregar nada desse mundo para o céu. Porque se você acredita nisso, você está vivendo uma ilusão, está sendo enganado por uma mentira gravíssima. Todo mundo é filho de Deus, nós somos filhos de Abraão. Ilusão. Ilusão, nem todo mundo é filho de Deus. Coloca isso no seu coração, querido. Para você ser filho de Deus, você tem que ter Jesus. Tá? Jesus Cristo, a essência da salvação está em Cristo. Porque essa é uma verdade que é pregada por Ele, pela igreja dele, por nós que somos salvos. Aprenda isso. Queremos ter-se salvação em Cristo, porque a verdade está, de fato, ela é real. Tem como comprovar. Certa vez um ateu virou para um crente e falou assim: eu vou provar para você que vocês nunca estão certos, que todo esse negócio de evangelho de Deus é uma mentira. O crente virou para ele e falou assim: vamos fazer um teste então. Você vai me encontrar daqui uma semana, lá na praça, e você vai trazer a quantidade de pessoas que você encontrar que foram transformadas pelo ateísmo, que mudaram de vida pelo ateísmo. E eu também vou levar uma quantidade de pessoas para provar para você que a salvação é verdadeira. O ateu aceitou. Chegou no dia marcado, o ateu chegou lá sem nada, porque não encontrou ninguém que foi transformado. Resultado, o crente chegou com uma fila de ônibus cheia de gente que foi convertida, que mudou de vida, que transformou a sua vida. Não porque ele se esforçou, não. Foi por Cristo mudou, porque essa é uma verdade irrefutível. Não tem condições de desmentir isso. Não tem. Porque essa é a verdade. A ilusão é ele que está vivendo achando que outro tipo de filosofia ou qualquer tipo de religião do mundo pode salvar o homem, mudar o homem, transformar o homem. É disso que Jesus está combatendo aqui no texto. Essa é uma realidade difícil de ser ouvida, mas é real. Ela é certa e concreta.
Mas nós temos um ponto ainda bastante interessante aqui na palavra de Deus. Exatamente o ponto que está registrado aqui no versículo 41, ele vai dizer assim: vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram eles: nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Jesus olhou para ele e falou assim: vocês são filhos de Deus? Vocês acham isso? Meus irmãos, olha o nível que chegou a ilusão. Assassino, mentiroso, covarde, procurando matar Jesus, armaram armadilhas para ele, fizeram de tudo para prejudicá-lo, odiá-lo, e por fim conseguiram matá-lo. Viram para ele e dizem que são filhos de Deus, que nós não somos bastardos e que temos um pai que é Deus. Existe uma ilusão mais terrível do que essa? Será que existe uma ilusão de crer numa mentira como essa, de achar que está indo para o céu porque é filho de Deus, sem haver mudança nenhuma? Hein? Quando Nicodemo procura Jesus Cristo, ele diz para Jesus: bom mestre, sabemos que vens da parte de Deus. Jesus olhou para ele e falou assim: pois é, se tu não nascer de novo, não verás o reino de Deus. Porque ele trazia consigo uma carga que vinha lá da lei, que a salvação era pelas boas obras, do cumprimento da lei. Jesus olha para ele e diz: e eu te digo, se tu não nascer de novo, tu não vai herdar o reino dos céus. Porque o que é nascido do Espírito é Espírito, o que é nascido da carne é carne. Acabou. A salvação é simples assim, não é? Não, nós temos pai que é Deus. Não! Minha mãe foi dessa igreja há muitos anos, eu vou de carona. Tem gente que achando que vai entrar no céu de carona. Tem gente achando que todo mundo ante Deus vai perdoar e vai levar para o céu. Porque todo mundo é filho, não é? Acabei de dizer isso para os irmãos. A ilusão de que não precisa de Jesus para se tornar filho de Deus é muito grande. Já notou isso? As pessoas chegam e dizem: eu já vi crente, meus irmãos, na igreja, abrindo um parênteses aí, a ponto de dizer assim. Uma vez eu perguntei para um: você tem certeza que você foi aceito por Cristo Jesus, que Jesus Cristo te aceitou? Ele virou e falou assim: eu espero que no dia que eu morrer eu tenha um encontro com ele. Eu virei para ele: mas você não tem certeza não? Você tem que ter. Não é certeza que eu te dou, nem pastor de igreja dá, não. A certeza que te dá é a palavra de Deus. E é o próprio Deus que imputa essa certeza no seu coração, que você realmente é filho dele. E ouvirá a seguinte frase no juízo: vinde, benditos de meu Pai. Por que de meu Pai? Porque são filhos de Deus. São de Deus. Jesus fala disso na oração sacerdotal. Eles eram teus e tu me confiaste ele. E eu salvei a todos, exceto o filho da perdição. Lembra disso? Pois então. Agora nós temos que inculcar uma coisa: nem todo mundo que diz Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus. É uma palavra dura, mas é a realidade. Essa é a verdade. A verdade realmente que todo mundo é filho de Deus é uma ilusão. É um engano, é uma mentira. Tá? Jesus veio revelar isso, deixar isso muito claro para você que está me ouvindo. Você precisa de Jesus, eu precisei de Cristo. O ser humano necessita daquela salvação na cruz para realmente termos um encontro no céu. A ilusão de que já ama a Deus é o suficiente, de que se chama a Deus o suficiente, do que ama. Você acha que ama a Deus? Eu amo muito a Deus. Primeiramente, ninguém ama a Deus a não ser em Cristo. Se não for em Cristo, o homem não consegue amar a Deus. Só em Cristo Jesus nós conseguimos amar a Deus. Se pensa assim, está iludido de novo. É muita ilusão, meus irmãos. O mundo está vivendo uma ilusão de não sequer preocupar-se da necessidade que tem de Jesus Cristo em suas vidas. O mundo vive a ilusão. Nós temos gente, familiares nossos, acreditando que não precisam de Jesus. Vivem a vida despreocupadamente, levianamente, porque não estão preocupados com a sua vida espiritual. Estão achando que as coisas limitam-se a esse mundo. Isso é uma grande ilusão. Você que está acreditando que acha que termina lá no sepulcro, é ilusão, é mentira. Não termina em sepulcro coisa nenhuma. Ouviu? A vida vai continuar na eternidade.
Ela já está continuando. Só vai haver interrupção para juízo e acabou. A ilusão de que são capazes de ouvir a palavra de Deus. Tem pessoas arrogantes, achando que não precisam de ninguém falar com ele, porque eu leio a Bíblia e entendo ela. Eu já ouvi isso, tá? Conheço a Bíblia muito antes de você. Conheço muita palavra. Ah, é. Aí acha que conhece a palavra e que realmente conhece. E é mentira de novo, tá na ilusão. Porque a palavra só é entendida pelos salvos. A Bíblia foi escrita para a igreja, não para o mundão. A igreja, sim, revela a palavra de Deus na prática, na sua existência, se tornando realmente a pessoa da Bíblia que está lá para ensinar o mundo. Tá? Nós somos a evidência do Evangelho. Mas a Bíblia foi escrita para a igreja, para nós. Para vivermos um padrão de vida que o mundo realmente vai compreender o significado do Evangelho. Portanto, tire do coração, deixe essa ilusão de lado. Para você crer nas Sagradas Escrituras, é necessário o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele realmente ele ilumina o crente na interpretação da Bíblia. Tá? Ele vai iluminar você nessa caminhada. O salmista diz, a tua palavra é luz para o meu caminho. É lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Ela ilumina o pé aonde você vai pisar. Mas ela não termina aí, ela ilumina o caminho para onde você vai andar. Tá? Porque é exatamente isso que o Espírito Santo veio fazer. Ele é autor das Escrituras. Ele inspirou, só inspirou os escritores. Mas eu e nós somos iluminados para entender a palavra. Nós somos iluminados. Ele entra aqui e revela ela para nós. Foi isso que Jesus disse lá em João 14. É necessário que eu vá para que venha o Espírito Santo, o outro Consolador que o Pai vos enviará, para que você veja aquilo que eu vos ensinei. O Espírito Santo veio com a missão de iluminar as Sagradas Escrituras, porque ele não só inspirou, ele também ilumina a nós, os crentes, os pregadores, os pastores. Ele ilumina você que está em casa lendo a Bíblia, aquela senhorazinha que está lá estudando a Bíblia em casa, a vovó que está lendo a Bíblia em casa. Não fique pensando que o Espírito Santo é incapaz de dar capacidade de entendimento às pessoas, porque ela tem cultura, não tem cultura. Se não se ilude, não. Quem tem o Espírito Santo ensina mais do que sabe. Aprenda isso de uma vez. Quem tem o Espírito Santo ensina mais do que sabe. Porque o Espírito Santo é Senhor, é Deus. É Ele que ensina, é Ele que fala, é Ele que... A proposta é muito simples. Jesus diz lá, não vos preocupeis no dia que vocês forem apanhados pelas autoridades, com que é a vez de falar diante dos tribunais, porque eu vos afirmo que o Espírito que está em vós falará por vós. Jesus mesmo, usando a nossa boca. Portanto, meu irmão, as Escrituras, não desenvolva a ilusão que você pode entender a Bíblia sem o Espírito Santo. Não desenvolva a ilusão que quando o Espírito Santo desenvolve para você ler a Bíblia, você vai encontrar Jesus. Jesus é o centro da Bíblia. Tira Jesus da Bíblia, acabou a Bíblia. Isso mesmo. Textuário da Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira, João 3,16. Lembra lá? Pois é, se tirar isso, acabou. Agora eu te pergunto, quanta ilusão está ocorrendo nas religiões, quanta coisa está andando por esse mundo de heresias, quantas pessoas iludidas que já conhecem a Bíblia, que não precisam de Cristo, que não precisam de nada, que já conhecem o suficiente, são capazes de achar que são doutores. Até doutores estão iludidos aí com essa conjuntura intelectual da arrogância de achar coisas que, na realidade, o Espírito Santo vai revelando a quem quer, onde quer e como quer. Meu irmão, não sou contra você estudar a Bíblia, não. Pelo contrário, você tem que estudar muito a Bíblia. A palavra de Deus é muito clara, examinai as Escrituras. O Espírito Santo não vai pegar o texto bíblico e colocar no seu coração, não. Você tem que ler e estudar, aí sim ele vai aplicar. Aprenda uma coisa, o mundo está vivendo a ilusão do conhecimento de Deus. O mundo acha que conhece Deus, o mundo acha que conhece. As religiões estão espalhando-se por aí, achando que conhecem Jesus Cristo. Mas na realidade estão pregando outras mentiras, pregando outras ilusões. Continuam enganando o mundo, continuando enganando as pessoas, fazendo promessas que não existem aqui nas Sagradas Escrituras. E por fim, meu irmão, Jesus Cristo vai fazer uma revelação agora bombástica.
terrível. Terrível mesmo. Lá no versículo 44, ele vai dizer, a verdade é que eles servem a outro pai. Eles estavam iludidos, acreditando na mentira, que estavam servindo a Deus, porque essa foi a arte da mentira que o diabo fez eles acreditarem que estavam servindo a Deus, mas na realidade estavam servindo a ele mesmo. Se você pegar aqui o versículo 44, vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. E quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. E quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Jesus Cristo revelou o grande ilusionista. Jesus Cristo revelou quem é o mágico que está na frente da plateia. Jesus revelou o truque dele. As pessoas estavam conversando com Jesus dizendo que eram filhos de Deus. Jesus disse, vocês não são filhos de Deus, vocês não compreendem, a minha palavra não está em vós, a palavra de Deus não está em vós. Mas eu vou dizer por quê. Porque vocês estão iludidos achando que estão servindo a Deus, mas vocês não estão servindo a Deus. E vocês também não são filhos de Deus. Eu vou dizer de quem vocês são filhos. Eles vão falar essa frase no meio deles lá, teve que ser muito homem. Jesus Cristo realmente tinha uma coragem que impressiona. Num mundo religioso, num mundo de uma cultura religiosa baseada na lei, que cultivava o templo como centro da adoração e que fazia aquelas coisas todinha, tudo vivendo. Jesus veio no meio deles lá, do fariseu, dos fariseus, de todas aquelas religiões falsas, de todo mundo ali. Jesus vira para ele e fala assim, vocês são filhos do diabo. Meus irmãos, você imaginou a pancada que foi? Hein? Já imaginou você que está me ouvindo agora achando que está servindo a Deus e na realidade vai descobrir no final que passou uma vida inteira acreditando numa mentira, sendo iludido pelo diabo? Né? A ilusão, através do engano, né? Que satisfaz os desejos do inimigo. Religiões sem compromisso, desejos do diabo, satisfazer a carne. Religiões por aí, meus irmãos, ensinando que você pode ser polígamo. Pode ter 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 mulheres. O que é isso? Pois então, satisfazendo vossos desejos. Pessoas que gostam de fazer coisa errada. Ele se faz a coisa errada e acha que não é errada porque está cumprindo alguns princípios da lei. Não enfia uma faca no outro, ele não matou, mas Jesus disse que ele é assassino do mesmo jeito, porque ele odeia. É isso que Jesus está falando para esse povo. Vocês odeiam, vocês não cumprem a lei. Na realidade, vocês são filhos do diabo. Tá? Que vocês satisfazem a vontade dele. O grande ilusionista transforma mentira em verdade. Que decepção no dia do juízo final, quando a grande parte da humanidade vai chegar diante de Deus e descobrir que ele não é o seu pai. Se, meu irmão, as pessoas forem enganadas, e as pessoas estão sendo enganadas, mas para contrapeso, Deus, como é justo, colocou a igreja dele aqui para ensinar a verdade. Deus é tão amoroso que mandou seu filho aqui para explicar, para ensinar a verdade. Sair do mundo da ilusão, da mentira. Não se iluda. Fala para teu filho, fala para teu pai, para tua mãe, para tua nora. Fale para os teus. Se você não serve a Cristo, você está vivendo um mundo de ilusão, de mentira. E você não é filho de Deus. Tire isso da cabeça. Filho de Deus só é aquele que aceitou Jesus como seu Salvador, como seu eterno Salvador. E sabe por que Jesus disse que eles eram filhos do diabo? Porque eles não conseguem ouvir Jesus, tá? É porque eles não são de Deus. Jesus disse isso muito claro. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo. Do eu. Desperta enquanto está a caminho, para não chegar lá com uma mentira. Achando que vai chegar no dia de juízo e vai para o céu. Não vai. Isso é real, essa é a verdade. Creia no Senhor Jesus Cristo e você será salvo. E você vai descobrir a verdade. Se existe algo de precioso na vida, é viver com a verdade. A pior coisa que existe é viver e conviver com o mentiroso. E pior ainda, é viver uma mentira achando que é verdade. Isso mesmo, meus irmãos.
Na realidade, se nós formos enganados ao ponto de acharmos que a mentira é verdade, tá? É porque não somos de Deus. Porque quem é de Deus vai discernir imediatamente. Por isso Jesus disse, vocês não são de Deus, porque vocês não conseguem me entender. Aí quiser pegar em pedra, né? Só tinha essa saída. Jesus incomodou tanto, meus irmãos, falou tanta verdade que só tinha uma saída com ele. Botar na cruz e matar. Aí pensaram assim, agora que nós botamos na cruz e matamos, estamos livres. Tá nada, ele ressuscitou. Pensaram que iam ficar livre dele, pensaram. Mataram. Ressuscitou no terceiro dia. Aí ele vai embora para o céu, eles pensaram, agora nós estamos livres. Aí veio o Espírito Santo. A verdade permanece firme ali, ó. Hein? Agora o Espírito Santo está na igreja. Não tem Jesus, mas tem quem? A igreja. A igreja está aqui. Falando, vivendo a verdade. Pelo poder e a força do Espírito Santo. Essa é a nossa realidade de hoje. Vou concluir. 1 João 4,6 é a conclusão desse texto. Nós somos de Deus. Para você e para mim que somos crentes. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, nos ouve. João. Pode, João. Ele nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus, não nos ouve. Nisso reconhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, nos ouve. Pode pregar o Evangelho. Quem for de Deus vai ouvir. Quem não for, não vai. É isso mesmo. Por isso que a igreja tem que orar bastante. Nós que somos pregadores e evangelistas e ensino, aprenda uma coisa, pede ao Senhor, Senhor, coloque teus escolhidos aí na minha presença. E sai pregando. O evangelho tem duas funções. Para juízo daquele que não crê, para a salvação daquele que crê. Para a salvação daquele que Deus tirou do mundo da ilusão e da mentira. Esses são salvos. Salvos da grande ilusão. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe e nos fortaleça cada vez mais e que sejamos nós baluartes dessa verdade gloriosa. Jesus veio ao mundo para tirar a máscara da mentira, para tirar o homem do mundo da ilusão. Amém? Muito bem, meus irmãos. Nós vamos encerrar esse momento de culto diante de nosso Deus com uma oração e agradecer a Ele pela sua sagrada escritura que está diante de nós, nos orientando, nos abençoando, nos fortalecendo cada vez mais e que nós devemos ficarmos espertos e assim continuarmos a nossa vida cristã. Nós vamos então elevar a Deus o nosso pensamento em oração. Oremos então. Santo e eterno Deus, te louvamos agradecido porque a tua palavra vem de encontro às nossas necessidades e venha despertar, ó Deus, naquele que ainda não te conhece, não conhece o Senhor Jesus Cristo, para que ele tenha um encontro com essa verdade, ó Pai. Nós clamamos a ti, ó Deus, que os tire do campo da mentira, da ilusão, e que possa ter um encontro com a verdade, Senhor Deus. E aí sim, ó Pai, realmente ser considerado como teus filhos. Obrigado, Deus, porque a tua palavra nos orienta, nos exorta, nos fortalece, nos traz esperança, nos traz alegria e segurança, ó Pai, diante da tua santa presença. Nós te agradecemos imensamente porque tu tens sido bondoso para conosco. E te louvamos agradecido por momentos como esse diante da tua presença santa. Todos aqueles, ó Deus, que ouviram a palavra, que ela possa frutificar a 100 por 1. E tu, ó Pai, na tua infinita misericórdia, venha nos assistir nesses tempos difíceis de pandemia. Continuamos pedindo a ti, ó Deus, a retirada do vírus. Que tu, ó Deus, através da graça e da misericórdia, venha interceder, venha resolver esse problema, ó Deus, para que possamos estar todos de novo congregados livremente diante de ti nos templos, ó Pai. Obrigado por tantas bênçãos derramadas em nossas vidas. Em Cristo Jesus nós te clamamos agradecidos. Amém, Pai. Lembrar que semana que vem vai ter escola bíblica dominical. Domingo que vem, meus irmãos, nós vamos ter escola bíblica no templo. Às 9 da manhã. Não vai ter o culto de sábado. Tá? O culto de sábado aí foi transferido para a escola dominical
às 9 horas. Durante a semana vamos dar anúncio, tá? E assim, a partir de agora, os irmãos vão poder se reunir na igreja no domingo de manhã. Permaneça online para a live do louvor. Permaneçam online para a live do louvor. Amém? Boa noite, irmãos. Levando a cruz sem pecado algum, só porque me amou, morreu por mim e não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Boa noite, irmãos. Graça e paz, mais uma vez estamos aqui, né, com a rica e gloriosa oportunidade de estarmos cultuando o nosso Deus com o nosso culto de louvor e adoração. Hoje pela manhã, Duval falou sobre discípulos, né? E ele falou uma coisa interessante, que discípulo é aluno, discípulo é aprendiz, né? E isso me remeteu assim à memória uma música antiga. Discipulado é viver. Então eu queria cantar essa música com os irmãos hoje. É um corinho muito antigo e vai fazer parte do nosso louvor hoje. Nós, aprendizes do Senhor, temos a convicção do chamado de amor. Nossa vida nova nos eleva à dimensão alcançada pela fé. Discipulado é viver, é o ide obedecer. O Supremo Salvador, conscientes da missão de levar a salvação, seja onde quer que for. Alunos, discipulados, é isso aí? Então vamos lá. Nós, aprendizes do Senhor, temos a convicção do chamado de amor. Nossa vida nova nos eleva à dimensão alcançada pela fé. Discipulado é viver,
te obedeci, o Supremo Salvador. Conscientes da missão de levar a salvação, seja onde quer que for. Nós aprendizes do Senhor, temos a convicção do chamado de amor. Nossa vida nova nos eleva a dimensão alcançada pela fé. Discipulado é viver, é o ir de obedecer, o Supremo Salvador. Conscientes da missão de levar a salvação, seja onde quer que for. Discipulado é viver, é o ir de obedecer, o Supremo Salvador. Conscientes da missão de levar a salvação, seja onde quer que for. Conscientes da missão de levar a salvação, seja onde quer que for. Nós podemos levar a mensagem também não somente pregada, mas nós podemos levar sempre conosco, aonde formos, a mensagem cantada, não é verdade? E esse cântico aqui é um texto bíblico: cantai ao Senhor um cântico novo e anunciai a todos as suas obras. A gente pode sair cantarolando assim, né? A gente vai também estar levando a mensagem do Senhor. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações as suas obras, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Anunciai entre as nações as suas obras, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Amém. Força e formosura no seu santuário, majestade e poder estão diante dele. Amém. Irmãos, deveremos sempre, estar sempre confiantes no Senhor, porque os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas sempre permanece, de pé firme,
Temos que confiar no Senhor, amém? Os que confiam no Senhor. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. E como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei do Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Sem Jesus não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá para ser feliz. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá para ser feliz. Não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá para viver, não dá, sem Jesus não dá para ser feliz, não. Oh, glória, como é bom saber, né, que sem Jesus não dá para viver. Sem a sua proteção, sem a sua misericórdia, sem a sua benignidade sobre as nossas vidas, somos impossíveis de dar um passo só sequer. Amém, irmão? Possamos ter sempre essa convicção, certo? Vamos orar e assim, gente, estamos encerrando esse pequeno período de louvor e adoração. E se assim Deus permitir, no domingo de manhã estaremos lá na escola dominical com louvor também, entendeu? E vamos levando aí, né, até as coisas se normalizar. E tem fé no Pai que Ele vai estar olhando por nós, né, e vai dar tudo certo. Em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por estar na Tua presença, muito obrigado por este momento que o Senhor permite a cada um de nós estar nos nossos lares, abrindo nossos lábios, elevando a Ti o nosso louvor e a nossa adoração. Aceita, ó Pai, que chega ao Teu trono de graça, ó Pai, com agradecimento pelo que o Senhor tem feito por cada um de nós. Nos dê uma noite de paz, de tranquilidade, de descanso. Se o dia de manhã nos pertencer, que o Senhor venha, o Senhor está cuidando de cada um de nós, por onde quer que formos, ó Pai. Humildemente te pedimos, ó Pai, o perdão pelo nosso pecado, que o Senhor venha estar nos abençoando, perdoando, ó Pai, desde já somos gratos pelo perdão, Pai. Esta é a nossa oração que nós fazemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, ficamos assim, então. Próximo encontro nosso, né, aqueles que puderem, né, vai ser no domingo de manhã, né, não no sábado mais. E no domingo à noite eu estarei aqui, juntamente com todos os irmãos, né? Vamos tocar de manhã e vamos tocar à noite, para a honra e glória do nosso Deus. Amém?
Fiquem todos na paz, tá? E boa noite. Boa semana.